A sarça ardia diante dele, o fogo subia vivo no meio dos ramos, e nada se consumia. Moisés parou, o cajado pesou na mão. O vento do deserto passou devagar, como se até a montanha estivesse esperando aquela voz. Então ele ouviu seu nome: Moisés, Moisés. Antes desse instante, houve fuga. Houve um homem dividido entre o palácio e o sangue do seu povo. Moisés cresceu entre os egípcios, mas a dor de Israel nunca ficou totalmente longe dos seus olhos. Um dia, ao ver um hebreu sendo ferido, reagiu com força, matou o agressor e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando tentou interromper a briga entre dois homens do seu povo, ouviu a pergunta que desmontou o chão sob os seus pés: quem te fez príncipe e juiz sobre nós? O segredo já não estava escondido, e o Egito, que um dia o recebeu, agora podia destruí-lo. Então Moisés fugiu. Foi para Midian, para longe das paredes do poder, para a vida simples de quem aprende a seguir o caminho do rebanho, a direção do vento, o ritmo do silêncio. Ali encontrou abrigo, família, trabalho e uma existência que parecia pequena demais para quem já havia pisado nos salões de Faraó. Mas há silêncios que não descansam por dentro. Quantas pessoas hoje conhecem esse silêncio? Não o do deserto de areia, mas o que vem depois de uma fuga. Enquanto isso, Israel seguia no Egito. O peso da escravidão continuava sobre os ombros do povo. O clamor subia e Deus ouvia. O Deus da aliança não havia se esquecido. Ele via a aflição, escutava o gemido, conhecia a dor e preparava no oculto o início de uma libertação. E então veio aquele dia, no Horebe. Moisés conduzia o rebanho por entre pedras, céu aberto e terra seca, quando viu o que não cabia na lógica do mundo. Uma sarça em chamas, brilhando no coração do deserto, ardendo sem se desfazer, iluminando sem destruir. Havia beleza naquela cena. Havia santidade. Havia algo antigo e eterno chamando um homem cansado para mais perto. Ele se aproximou e a voz voltou a dizer seu nome: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus disse para que não chegasse mais perto e tirasse as sandálias dos pés, porque aquela terra era santa. Tudo ficou diferente. A areia era a mesma, a montanha era a mesma, mas a presença de Deus havia tocado o lugar. O Senhor se apresentou como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E então revelou o que havia guardado até ali. Tinha visto a aflição do seu povo, ouvido o clamor de Israel, conhecido suas dores, e agora descia para livrá-lo do Egito. Eu te enviarei a Faraó. Essa palavra não encontrou um herói pronto. Encontrou um homem ferido, inseguro, marcado pela memória da própria fuga. Moisés perguntou quem ele era para voltar. Perguntou como o povo creria. Perguntou o que diria. Falou da própria limitação. Falou da própria boca. Falou como alguém que sabia exatamente o peso do medo, porque uma coisa é escapar do passado. Outra, muito mais difícil, é ouvir Deus mandar você voltar para o lugar de onde tentou sair. Eu serei contigo. Essa foi a resposta. Quando Moisés perguntou qual nome deveria levar, Deus revelou algo que nenhuma corte, nenhum faraó, nenhum império poderia conter. Eu sou o que sou. A chama continuou acesa. A voz permaneceu firme. E o homem que havia se escondido no deserto já não podia fingir que sua vida seria apenas comum. Mesmo assim, Moisés ainda hesitou e Deus, com paciência, lhe deu sinais. O cajado, a mão, a palavra. E quando o medo continuou presente, preparou Arão para caminhar ao seu lado, não porque Moisés fosse forte o bastante, mas porque o chamado seria sustentado pela presença de Deus e não pela segurança do homem. Agora, o caminho apontava de volta para o Egito. Se essa jornada tocou você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e me conte nos comentários qual imagem mais ficou no seu coração. No próximo episódio, continue comigo, porque a história vai nos levar ao encontro entre Moisés e Faraó.